Abra, por favor, a Bíblia na terceira epístola de João. Estamos aprendendo um pouco sobre liderança cristã com essa epístola. Chegamos no exemplo negativo de liderança da epístola, que é o personagem Diótrefes. Nós não conseguimos concluir a mensagem sobre essa parte usando o personagem Diótrefes, e com a graça de Deus nós pretendemos concluir hoje. O tema do sermão: o líder que Deus usa. E a ideia é o líder que Deus usa com prazer. O líder que Deus tem prazer em usar. E nós queremos então aprender um pouco sobre isso. Nós vamos ler 3 João, verso 9 e 10. 3 João, verso 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus bendito, santo, nós somos tão pecadores, tão imerecidos da tua graça, da tua salvação, do teu cuidado, da tua bênção sobre nós. Amado Rei Jesus, nós queremos implorar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Restaura-nos, dá-nos a visão do teu reino. Ensina-nos, Senhor, a buscar a tua face. Possamos voltar nossos olhos, nossa mente, nosso coração para a tua palavra e nos prepararmos, ó Deus, para nos encontrar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos salvou, nos tirou daquela situação deplorável que nós nos encontrávamos, ó Deus, mortos em delitos e pecados, escravos de Satanás, escravos das paixões pecaminosas. A tua palavra diz que nós estávamos nas trevas e o Senhor nos tirou dessa situação humilhante e fez de nós teus filhos, teus servos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos salvou e nos deixou a missão de servirmos ao reino, pregando as boas novas do Rei Jesus e fazendo discípulos para Jesus, até que o nosso Rei Jesus volte, ou até que chegue o tempo do nosso descanso deste mundo. Temos andado em fraqueza, temos falhado
em cumprir o mandamento de fazer discípulos. Pedimos ao Senhor que desperte no coração da tua igreja um coração de servo, um coração dedicado à obra e às vidas, como um servo do Senhor Jesus. Trabalhar para a glória de Jesus, não pensando nas coisas deste mundo, não trabalhar como se esperássemos algo em troca, como saúde, prosperidade ou coisa do tipo. Trabalhamos porque é um grande privilégio servir a Jesus, ser instrumento nas tuas mãos para libertar aqueles que estão amarrados por Satanás. Ó Deus, que o Senhor desafie e prepare os nossos corações para servir ao Senhor, para fazer discípulos, para trabalhar pelo reino dos céus. Faz isso, Pai, em nossas vidas. Nós te pedimos que transforme nossas vidas, transforme o nosso coração, dai-nos um coração de servo. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O líder que Deus usa, nós vamos ver algumas características do líder que Deus tem o seu prazer. Nós estamos explorando a vida desse personagem, Diótrefes, então nós vamos analisar negativamente, tudo aquilo que Diótrefes faz. Nós devemos fazer o contrário, porque João nos dá aqui um exemplo de um modelo mau, um modelo que não deve ser seguido. Nós começamos a mensagem com o primeiro ponto. O líder que Deus usa, ele não quer ser o maioral. Essa era uma característica negativa deste líder, Diótrefes. Ele queria a proeminência, ele queria ser o maioral, ele queria toda a glória para ele. Esse é o tipo de liderança do mundo. A liderança que Jesus tem para os seus discípulos é uma liderança de um servo, é o líder servo. O mundo ensina que o líder é o maioral. O líder é aquele que humilha os seus liderados. O líder é aquele que se vangloria sobre os seus liderados. O líder do mundo é aquele que faz questão de mostrar que ele é superior aos seus liderados. Assim era Diótrefes. Mas essa não é a liderança do reino de Deus. O líder que Deus capacita é um líder servo, coisa que este homem, Diótrefes, não era. Você precisa notar que Satanás, ele estava encontrando uma brecha na igreja por intermédio de Diótrefes. Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Satanás encontrou uma brecha através desse líder mau, e através dessa fraqueza deste líder, Satanás se infiltrou para atrapalhar o desenvolvimento do reino de Deus. Por causa da vanglória, por causa da arrogância de Diótrefes, ele estava tentando barrar o avanço do reino, o avanço da pregação da palavra, porque João fala que por conta do seu orgulho, leia-se no texto, a primazia entre eles,
Ele não estava querendo fazer o quê? Ele não estava querendo acolher os missionários enviados pelos apóstolos, que saíam visitando as igrejas e pregando o evangelho nas igrejas. Este homem, cheio de orgulho, estava tentando barrar o avanço da obra de Deus. Uma vez em que ele estava operando sobre a base do orgulho, sobre a base da autoglorificação. Orgulho, autoglorificação. Pega isso. Orgulho, autoglorificação, duas armas do diabo para prejudicar a igreja. Deus não vai abençoar um líder cheio de orgulho, cheio de autoglorificação. Alguém que quer trabalhar para que seja construído um monumento em seu nome. Você lembra de Absalão, filho de Davi? Absalão, ele se achava tanto, ele se achava tão importante, que ele manda construir um monumento para ele. Vaidade das vaidades. Orgulho, autoglorificação são duas armas nas mãos de Satanás. Deus não vai abençoar ninguém que quer trabalhar para o reino dele, onde essa pessoa está com o coração cheio de orgulho, querendo glória para si mesmo. A palavra de Deus diz que o orgulho e a soberba são pecados intoleráveis aos olhos de Deus. Nós podemos ver isso em Tiago, capítulo 4, versículo 6, quando Tiago diz que Deus resiste aos soberbos. Contudo, Ele concede da sua graça aos humildes. Pare um pouco para refletir nisso, igreja. Está lá aquele líder querendo fazer a obra de Deus, cheio de orgulho, cheio de autoglorificação, querendo que as pessoas reconheçam não que Jesus é o Senhor, que Jesus é o centro, mas o quanto Ele é inteligente, o quanto Ele é capaz, o quanto Ele trabalha. Ele quer chamar a atenção para Ele o tempo todo, e não para o Evangelho. Aí o Senhor vem, e o que é que diz o texto? Que diz que o Senhor faz? O Senhor faz o quê com o soberbo? O Senhor vem e resiste ao soberbo. E sabe por que o Senhor faz isso? Isaías diz que o Senhor não reparte a sua glória com outrem. Mas é impressionante como o povo gosta de líderes boçais, líderes cheios de si. É por isso que o movimento do coach, o que é o coach? O coach, ele nem é um psicólogo e ele nem é um pastor. O coach, ele está mais para um líder de torcida. Ele torce para você chegar em algum lugar. E essa galera que está fazendo sucesso no Brasil, os caras que tem coaches aí, que os caras já tem bilhões na conta. E você vai assistir uma palestra que vaza, né? Alguém posta na internet, você vai assistir. Eles querem ser pregadores do Evangelho, mas eles misturam alhos com bugalhos, pregam heresia,
introduzem o evangelho herético da prosperidade, mas todo mundo correndo atrás deles, eles inventam uma linguagem moderna, gostam de usar a palavra código. Olha, pega o código, destrava o código. A ideia deles é que se você pegar o código, você vai destravar a sua mente para... Essa é a principal mensagem desses cultos. Se você seguir o passo a passo que eles têm para te dar, você vai destravar a sua mente e você vai se tornar um bilionário, igual a eles. Só que eles ficaram bilionários, isso aqui é o segredo que eu quero contar para você. Eles ficaram bilionários vendendo curso. Eles não tinham nada. Vendendo curso, dizendo que se você fizesse o curso com eles, eles ficariam ricos. Eles eram pobres. Hoje eles são bilionários com os cursos que eles venderam. E quem comprou o curso continua pobre. E eles vão falar com as pessoas, é uma arrogância. É uma petulância. Eu não vou citar nomes aqui, mas os caras boçais, pregando heresia, mentindo e humilhando as pessoas. Tem um aí que é considerado o mais famoso, que para você entrar na palestra dele, você tem que pagar 15 mil reais. Isso é para você pegar o mindset, outra palavra de coach. Você pegar o mindset é você destravar a sua mente para ficar bilionário. Você tem que pagar 15 mil para entrar. Para almoçar, você tem que pagar 5 mil. Almoço velho qualquer. Mais 5 mil, já vai 20 mil reais. Aí durante a palestra ele faz leilão para quem quer almoçar com ele. Para poder ter um mindset mais... Como é que eu vou dizer? Mais personalístico. Aí ele faz um leilão. Teve um leilão que o cara pagou 150 mil reais para almoçar. Quase saiu o nome do herege. Para almoçar com o herege. 150 mil reais. O cara pagou para almoçar com ele. E é uma multidão idolatrando esse cara. Alguém que está fazendo o seu próprio nome, pregando mentira, e as pessoas correm atrás do boçal. Um homem desse não tem parte com Deus. Deus, ele resiste aos soberbos. Não é esse tipo de liderança que Deus está levantando na terra. E se não é Deus que está levantando esses homens, com certeza é o diabo. Para enganar as pessoas. O líder que Deus usa, ele não é soberbo. Ele não é arrogante. Ele não quer fazer um monumento para o seu próprio nome. Você precisa entender que na igreja, que o dono é o Senhor Jesus Cristo, nós somos todos iguais. Somos todos servos. Na igreja somos todos iguais, somos todos servos. Na igreja de Cristo não existe dono ou chefe. Muito menos tiranos. E isso é independente do tempo de membresia. Somos todos iguais. Às vezes eu vejo dentro da igreja crente querendo ter a proeminência porque ele tem mais tempo. Ele bate no teu. Aí diz o tempo que ele tem de crente. Somos todos iguais. Quem entrou agora, 6 meses, quem tem 40 anos. Somos todos iguais. Ninguém é maior do que ninguém. A liderança que Deus levanta é uma liderança de servo. Indiferente da condição social. Ninguém aqui vai ter a proeminência porque é médico, é engenheiro, é empresário. Ninguém. Essas pessoas de condição social mais elevada, Deus abençoe a vida delas. Mas elas não são mais importantes que os irmãos que tem uma profissão que o salário não se equivale.
Acho que você está me entendendo. Não há acepção de pessoas na igreja. O pastor, os diáconos, eles não são maiores do que as ovelhas. É apenas uma função. Para liderar, para servir o povo de Deus, uma liderança servo. Uma liderança que guia as ovelhas em direção a Cristo. Na igreja de Cristo não existe o culto da personalidade. O culto da personalidade é quando o nome do líder ele é mais importante e mais conhecido do que o nome de Jesus. Você demonstra um cristianismo imaturo quando você fica correndo atrás do pregador A, B. Fica fazendo desse pregador uma divindade na sua vida. Você briga pelo pregador, mas não briga por Cristo. Está errado. Os pregadores do Evangelho são apenas servos. Nós não temos que colocar os pregadores no altar e nos ajoelhar diante dos pregadores. Eles não são deuses, eles não são divindades. Eles são apenas servos. Não deve existir culto da personalidade dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na igreja de Cristo também não há lugar para líderes ditadores que se apossam da igreja, que querem ser o dono da igreja. Não há espaço para esses líderes na igreja do Senhor Jesus. O próprio Senhor da igreja, Ele nos dá o exemplo quando Ele diz que não veio para ser servido. Ele veio para servir. Marcos 10, 45. Meus irmãos, refletindo sobre a vida de Diótrefes, eu chego à conclusão de que a igreja está carente de líderes. Líderes com o perfil do reino de Deus. Líderes servos. Líderes que não querem ser servidos. Líderes que servem. A igreja precisa orar para que Deus levante líderes com o perfil do reino de Deus. Líderes que querem servir ao invés de serem servidos. Nós, o povo de Deus, precisamos de mais líderes que são servos. Porque senão, os líderes tiranos, como Diótrefes, vão liderar a igreja. Satanás, ele se aproveita da brecha. Eu me lembro de uma cena do filme Capitão América, onde Steve Rogers, ele mostrou que estava preparado para servir ao seu superior. O superior não acreditava nele, ele era baixinho, magrinho, amarelo. E ele queria servir ao exército americano. Todo mundo olhava e dizia, ele já tinha sido reprovado várias vezes. Mas aí o superior, tem uma cena lá que quer testar ele, está lá o pelotão reunido, o superior pega a granada e joga. E os musculosos saem tudo correndo. E o Steve Rogers, ele pula em cima da granada. E isso deixa o seu superior impressionado. Por quê? Porque ele se mostrou um homem com um coração de líder. Um líder que se sacrifica pelo seu pelotão, se for necessário. Precisamos de líderes assim, irmãos. Líderes que se sacrificam pela obra. Líderes que se sacrificam para que a pregação do Evangelho aconteça. O Evangelho puro e simples e não heresia em nome de Deus. Como o Evangelho herético, coach. Isso não é Evangelho. Não perca seu tempo ouvindo coach. É mensagem do diabo. Acredite no seu pastor.
Não perca seu tempo comprando livro de coach. É mensagem do diabo. Vai envenenar a sua alma. Acredite em mim. Esses homens não estão pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não se iluda porque essa multidão está correndo atrás deles. Isso não quer dizer nada. Analise a mensagem e a vida do pregador. Porque servir é colocar as necessidades das outras pessoas antes das suas. Servir é colocar as necessidades das outras pessoas antes das suas. Segunda característica negativa de Diótrefes. Diótrefes, ele era um líder arrogante, um ditador. E o líder que Deus usa, ele não é malicioso. Segunda característica de um líder que Deus usa. O líder que Deus usa não é malicioso. No versículo 10, João diz que Diótrefes era um líder malicioso. Ele fala, versículo 10, parte A. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Quais eram as obras de Diótrefes? Ele diz, João diz, ele proferia contra o apóstolo João palavras maliciosas. O líder que Deus usa, ele não é malicioso, irmãos. O líder que Deus usa, ele não trabalha, ele não usa o pecado como sua ferramenta de trabalho. Ele não trabalha com a mentira. Ele não trabalha com a difamação. Ele não trabalha com a fofoca. Ele não assassina a reputação das pessoas para chegar onde ele quer. Esse não é o líder que Deus usa. A expressão proferir contra nós palavras maliciosas significa fazer acusações falsas e infundadas ao nosso respeito. É isso que significa proferir palavras maliciosas, fazer acusações falsas infundadas sobre o outro. Diótrefes gostava de se projetar, de crescer, de mostrar que ele era o maioral, falando mal dos outros, diminuindo as pessoas e falando dele sempre como um homem capacitado e cheio de virtudes. Ele construía a sua própria imagem, desconstruindo a imagem dos outros. Ele erguia monumentos a si mesmo, enquanto ele atacava a imagem dos outros. João faz uma confissão aqui nessa epístola. Ele confessa que Diótrefes mentiu sobre ele, fazendo acusações falsas e infundadas de João a respeito do próprio apóstolo. Diótrefes mentia sobre o caráter do apóstolo João. Diótrefes espalhava falsas acusações sobre o veterano apóstolo, apóstolo do amor, um homem que serviu a causa do evangelho até a avançada idade. O único apóstolo que nesse momento estava vivo. Porque todos os outros tinham se tornado mártires por causa do evangelho. Foram assassinados por serem discípulos de Jesus e pregadores do evangelho. João era o único sobrevivente do colégio apostólico.
um homem já idoso, um homem já com caminhada, um homem experiente no trabalho de Deus. Tinha que ser respeitado, mas estava sendo difamado por este homem mau, chamado Diótrefes. Parece-me que seu prazer era atentar contra a honra daqueles que eram uma ameaça ao seu orgulho e à sua posição de liderança. Evidentemente, Diótrefes considerava João como um perigoso rival para a sua autoridade presumida sobre a igreja. Então ele procurou destruir a posição do apóstolo usando de duas ferramentas malignas: a calúnia e a difamação. Ele cometeu o pecado mais abominável aos olhos do nosso Deus, que é espalhar intriga entre os irmãos. Abra, por favor, em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, verso 16. Provérbios capítulo 6, verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima é a última aí, a que Deus abomina. Qual é? E o que semeia contenda entre os irmãos. Diótrefes, para sustentar a sua liderança carnal maligna, ele era capaz de cometer pecado abominável através de intrigas, fofocas, mentiras, calúnias, difamações. Ele promovia a intriga, tentando colocar os irmãos contra o apóstolo João, atacando a honra do apóstolo João, para desmerecer a liderança de João na frente dos irmãos. Isso não é característica de um servo de Deus. O homem que quer servir ao Senhor com a mentira, com a calúnia, com a difamação, ele não está servindo a Jesus, ele está servindo a outro Deus, que Paulo chama de o Deus deste século. Ele é o pai da mentira. Quando você quer crescer usando dessa ferramenta, a mentira, a calúnia, saiba que você não está servindo a Jesus. Você pode até chegar onde você gostaria, onde você está pensando chegar, mas saiba, não é para a glória de Deus. Deus não vai estar feliz com isso. E alguém que vive assim, promovendo contendas, atacando a imagem, assassinando reputações para galgar, para crescer, saiba que alguém assim está debaixo do juízo de Deus. Deus não tem prazer nessa pessoa. Que tipo de liderança é essa que eu tenho que destruir o outro para crescer? Pois assim era Diótrefes. Essa palavra proferir no grego, ela significa falar absurdos. Fala aí. Por isso, se eu for aí, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós. Essa palavra proferindo no grego
Ela significa falar absurdos. Esse homem estava falando absurdos sobre o caráter de João. E infelizmente, irmãos, tem muita gente assim dentro da igreja também, que quer se promover, que quer crescer, que quer ganhar influência sobre as pessoas. E para ter esse tipo de influência, ela usa do artifício de difamar os outros. A lógica dessa pessoa é que, ao difamar os outros, as pessoas vão ver essa pessoa como alguém virtuosa. Mas essa é uma lógica falha. Porque se a pessoa ela for inteligente, a pessoa vai raciocinar assim: por que ela não fala na frente? Outra coisa, se ele fala dessa pessoa que está ausente, por que ele não vai falar de mim para os outros, quando eu também estiver ausente? A pessoa inteligente vai raciocinar dessa maneira. Mas o fraco acaba se deixando levar pelo Diótrefes, que profere absurdos, atacando a honra do apóstolo João. Era um homem que lançava acusações maldosas, sem base. Era mentira. Parece-me, irmãos, que Diótrefes era um especialista em rotular outros cristãos, classificá-los em categorias depreciativas, visando o assassinato de reputações. Tenha cuidado com o irmão que diz para você: tenha cuidado. Pega aí. Tenha cuidado com o irmão que tem a mania de dizer para você: tenha cuidado. O irmão que diz assim: oi, tá lhe conhecendo agora. Oi, tudo bem? Tá. Olha, cuidado com a irmã fulana de tal. Cuidado com o irmão fulano de tal. Tenha cuidado do irmão que diz tenha cuidado. Que usa a expressão tenha cuidado para ficar falando mal dos irmãos da igreja. Tenha cuidado com essa pessoa. Tenha muito cuidado com ela. Porque Diótrefes, ele lançava acusações maldosas. Rotulava as pessoas. Cuidado com a irmã, que a irmã é... Não venda para a irmã não, que a irmã é caloteira. Aí quando está na frente da irmã: eita, irmã honesta, rapaz, pode vender. Essa irmã aqui é honesta demais. Você vai ver essa cena. Na ausência, cuidado, ela é caloteira. Na presença, essa irmã é honesta demais. Aí você está ali olhando: poxa vida. Que é isso? Dupla personalidade? Ou é porque essa pessoa é mau caráter mesmo? Não tem caráter. Então Diótrefes rotulava as pessoas: aquele ali é caloteiro, aquele ali é ladrão, aquele ali é mentiroso, aquele ali é adúltero. Saía atirando para todo mundo, atacando a reputação de todo mundo. Queimando as pessoas. Isso não é característica de um líder. Um líder não tem que estar conversando com as pessoas e falando mal das outras. Atacando os líderes. Pessoas com envergadura, pessoas que estão a serviço do reino. Nós temos que ensinar a palavra de Deus com transparência. Mas Diótrefes era como o rei Saul, que ao invés de se humilhar, mudar de vida, quando ele percebeu que Deus agora estava abençoando Davi para ser o próximo rei, o que Saul fez? Ele reconheceu? Não, ele decidiu perseguir Davi com todas as suas forças. Isso me ensina, irmãos, pelo menos uma lição aqui. Nem todo boato acerca dos homens de Deus deve ser levado a sério. Há muitas acusações falsas, levianas, sobre os servos de Deus. Precisamos ser cautelosos. Eu não estou dizendo que
o servo de Deus, assim como João, ele está acima do bem e do mal. Eu estou dizendo que nós temos que ter cuidado quando ouvirmos acusações levianas contra os servos de Deus. A gente tem que observar primeiro se aquilo ali não é ação de Satanás sobre o líder de Deus. A própria palavra de Deus diz que sobre o líder nós não podemos aceitar acusação sem que não tenha pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Ela nos dá essa cautela sobre boatos a respeito dos líderes. Continuando aqui a nossa mensagem, irmãos, eu aprendo aqui que Deus ele não forma um líder atacando e destruindo a imagem dos outros. Eu acredito que é o diabo que faz líderes assim. Quando Samuel foi atrás do que viria a ser o próximo rei de Israel, você lembra o que aconteceu? Jessé, que era pai de Davi, se esqueceu do seu próprio filho. Mas Deus não. Isso nos ensina que o caminho da liderança de Deus é o serviço humilde e dependente do Senhor. Preocupe-se apenas em adorar a Deus e servi-lo, e Deus cuidará do resto. Davi estava lá de trás das montanhas, cuidando de um punhado de ovelhas. Jessé, o pai de Davi, se esqueceu de Davi. Mas Deus usa Samuel para Samuel dizer: são esses todos os teus filhos? E aí Jessé diz: não, ainda tem um que está lá nas montanhas, cuidando das ovelhas. Traga ele para cá. Não iremos comer até que toda a sua família esteja reunida. E assim que Samuel vê Davi, Deus diz: é este, unge ele. Esse eu separei para ser rei. E assim aconteceu. Se você quer servir ao Senhor, você não precisa abrir o caminho pela mentira, pela discórdia, pela rebelião, pela difamação. Esse não é o líder que Deus levanta, esse é o diabo que levanta líderes assim. Quando Deus vai levantar o líder, Ele vai levantar. Seu pai vai se esquecer de você. Sua mãe vai se esquecer de você. Você vai estar lá de trás das montanhas, cuidando de um punhado de ovelhas. Deus vai te levantar. E vai abrir o caminho, e vai te servir, e vai te capacitar. Preocupe-se em adorar a Deus e servi-lo. Onde você está agora? E Ele vai cuidar do resto. Não queira ser como Diótrefes, não queira ser como Saul. Não queira ser um líder mesquinho, que destrói ou tenta destruir a reputação de outras pessoas para galgar, para crescer em seus objetivos. Não faça isso. Se você quer servir o Senhor, sirva em humildade e aguarde aquilo que Deus tem para você. Porque eu creio que o que Deus tem para você, ninguém tira. O que Deus tem para você vai ser seu. Porque o nosso Deus é soberano. Ele vai fazer. Você não precisa tentar forçar a coisa. Ele vai fazer do jeito dele. No tempo dele. E por último, irmãos, o líder que Deus usa, ele não é egoísta. O verso 10, a parte B, diz assim João: e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Diótrefes era um homem egoísta. Diótrefes, ele queria tudo para ele. E quando ele via os servos de Deus missionários chegando na igreja, ele via esses servos como uma ameaça, porque ele queria tudo para ele, ele queria ser o centro das atenções. Ele não queria dividir a atenção com os missionários itinerantes, pregadores da palavra. Ele queria o povo preso
na liderança tirânica dele. Não só as palavras de Diótrefes são maldosas, mas os atos dele eram repreensíveis. Ele intencionalmente contraria as regras da hospitalidade cristã, quando ele se recusa a receber missionários enviados para proclamar o Evangelho. O que João está dizendo aqui é que Diótrefes negou abrigo a essas pessoas. Ele estava impedindo o avanço da palavra de Deus. Ele estava servindo de obstáculo para os planos e propósitos de Deus. E quando alguém se coloca nessa posição, essa pessoa está se colocando em uma posição de receber a ira de Deus. Quando um homem ou uma mulher se levanta como um obstáculo para o avanço do trabalho de Deus na terra, cuidado, isso é muito perigoso. Porque você pode estar também colocando um alvo nas suas costas para Deus derramar sobre você a ira dele. Não tente atrapalhar a obra de Deus. Se Deus for contra você, quem será por você? Pense nisso. Diótrefes não apenas não acolhe a João, mas também não acolheu as pessoas ligadas a João. Ele era um egoísta. O egoísmo de Diótrefes atrapalhava ele de ver o reino de Deus, o avanço do reino de Deus. E ainda por cima ele impediu que os outros membros da igreja acolhessem os enviados pelo apóstolo. Diótrefes proibiu crentes de receber missionários, procurou punir esses crentes porque eles estavam abrindo as portas aos servos de Deus. Ele era um líder que usava a sua influência, não para a glória de Deus, mas para o mal. Um líder controlador, um líder manipulador, um líder malicioso, como já vimos. Esse homem não apenas fazia o mal, mas ele impedia os outros de fazerem o bem. Ele queria proibir os crentes da cidade de receberem os servos de Cristo. E nós temos que ter cuidado, irmãos, eu já estou concluindo, de não sermos pessoas assim. Tem muito crente assim também, aplicando para os nossos dias, tem muito crente assim também na igreja. Pessoas com medo de perder vantagem. E aí quando chegam os crentes novos, os crentes velhos, querem tratar mal os crentes novos, porque tem medo de perder status, influência, algum tipo de vantagem sobre a igreja. Isso é agir igual a Diótrefes, irmãos. Nós não devemos agir dessa maneira. Nós somos todos irmãos e devemos cuidar uns dos outros. Use a sua inteligência, seus dons, sua influência para atrair as pessoas para perto de Deus. Esse é o caminho de Deus para a sua vida. Você não deve se colocar como um obstáculo para o avanço do reino de Deus, por exemplo, na igreja que você congrega. Quando você diz assim, olha, eu não vou fazer mais nada, se não for do meu jeito eu também não faço. Você está querendo dizer com as suas atitudes que você pensa que a igreja é sua. Mas a igreja não é sua. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou trabalhar para que as coisas sejam do meu jeito, que me agradem. Eu quero fazer a coisa de uma maneira que agrade a Jesus. Então, sirva para abençoar, sirva para agregar o maior número de pessoas, para aprender de Cristo, para servir a Cristo. Essa é a liderança que você tem que exercer.
ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida dos seus irmãos. Não impedir o progresso do evangelho da sua igreja. O crente que por motivo de inveja, ciúme, seja lá qual for, ele tenta barrar o progresso do evangelho na igreja, ele está sendo um diótrefes. Não vou cooperar não, porque eu queria aquele cargo não veio para mim, então pronto, eu não faço mais nada, eu vou ficar agora só de braço cruzado, assistindo e torcendo para que o irmão que pegou o cargo se dê mal. É um diótrefes. É o caráter de diótrefes aqui. Nós temos que torcer uns pelos outros. Nós temos que torcer que essa igreja dê certo. Nós temos que torcer que os irmãos que estão trabalhando façam o seu melhor. Porque é para a glória de Cristo e é para a edificação mútua dos irmãos. Agora quando a gente começa a dizer, se não for do meu jeito eu não faço. Eu estou chateado, eu não piso mais na igreja, eu piso só esporadicamente. Meu irmão, o evangelho não é seu, a igreja não é sua, é tudo de Deus, é tudo para a glória dele. Nós temos que aprender a servir para glorificar a Deus. Quando nós agimos assim, nós estamos mostrando que é o orgulho que está mandando no nosso coração, é o egoísmo que está mandando em nosso coração, é o mesmo caráter de diótrefes aflorando em nosso caráter. Não estamos sendo líderes servos dessa maneira. Então, irmãos, que a gente possa aprender a servir, a liderar do jeito que Deus nos ensina em sua palavra. Eu quero concluir dizendo que liderança é servir em amor aqueles que te seguem. Servir em amor. Isso é liderança. Eu quero terminar com as palavras de Máximos Décimos Meridius. Se você não sabe quem é, ele é conhecido pelo título de O Gladiador. E ele disse o seguinte: o que fazemos na vida ecoará na eternidade. Lembre-se disso. O que você está fazendo com a sua vida está ecoando no céu. Deus está vendo. E um dia teremos que prestar contas por tudo que fizemos, tanto de bom como de ruim. Ninguém vai escapar do trono do juízo de Deus. Então que a gente possa se colocar nas mãos de Deus para ser o líder que Ele quer usar. Não um líder petulante, não um líder mentiroso, não um líder egoísta, mas um líder servo. Nesse Deus coloca a sua mão de bênção. Vamos orar. Senhor, só agradecer por termos acesso à tua palavra e podermos ser confrontados com o mal que está em nosso coração. Queremos, a Deus, renunciar a todo o mal. E queremos, a Deus, ser um líderes servos. Nós queremos renunciar o orgulho, a petulância, a mentira, a malícia, o egoísmo. Não queremos ser como Diótrefes, Senhor. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos servir ao invés de ser servidos. Nós queremos nos sacrificar pelo próximo, para que o próximo receba a bênção, receba o alimento espiritual, cresça espiritualmente, amadureça. Porém, ó Deus, a tua graça tem que operar, teu poder tem que agir. Porque sem o Senhor a gente não consegue. Sem o Senhor a gente não consegue ser servo.
Sem o Senhor a gente quer ser rei, a gente quer ser ditador, a gente quer ser o centro das atenções. Somente com o Senhor trabalhando na nossa vida é que nós vamos renunciar toda a glória humana. Vamos quebrar os monumentos que nós estamos tentando levantar em nosso próprio nome. E vamos trabalhar somente para glorificar o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Mais uma vez eu te peço, levanta na igreja brasileira líderes com o perfil de liderança do reino dos céus. Líderes servos, servos líderes. A tua igreja está precisando de líderes servos para conduzir o rebanho até Cristo. Assim nós pedimos, ó Pai. Escuta a nossa humilde oração. Há uma carência muito grande de obreiros para a seara. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o culto. Vamos terminar o culto, como de costume, cantando um louvor a Deus. Convidar o ministério de louvor. Nós vamos cantar esse louvor a um lugar, um louvor belíssimo. Mas eu tenho percebido que a igreja ainda não tem aprendido a melodia da música, né? A entonação da melodia nas letras. Então a gente vai cantar novamente ela agora no final do culto. A gente ir aprendendo a cantar até chegar ao ponto que a gente cante bem bonito, bem forte, para a glória de Deus. Vou convidar a igreja a ficar de pé.